Boa noite, pessoas! Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Tuane. Já me sigam aqui nas redes sociais. Hoje vocês vão me ver com essa carinha aqui, porque o assunto de hoje é sobre bruxas. Não podia ser outro, né? Halloween é Dia das Bruxas. E nós vamos falar sobre 3 filmes de bruxas que revolucionaram o cinema de terror. Então, antes de a gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre bruxaria, bruxas, religião. É um papo bem sério aqui com vocês. Assim como qualquer outro assunto místico, a arte gosta muito de pegar emprestado algumas histórias da religião, bem como da bruxaria. Então, tanto a literatura quanto o cinema vêm bebendo dessa fonte, talvez não de uma forma muito saudável, porque vem retratando bruxas como criaturas grotescas, satanistas, coisas que não são 100% verdade. Um adendo. Aqui nós respeitamos todas as religiões. Eu mesma, sendo uma praticante da magia natural e estudante assídua, e respeito muito a Wicca. Então, tudo que a gente disser aqui nesse vídeo vai ser baseado no que os filmes retrataram. É bom que vocês entendam que quem inventou o estereótipo da bruxa malvada, que cultua o demônio e todas essas coisas, foi inventada pelo patriarcado lá 64 anos antes de Cristo ainda. Pra quê? Pra controlar a mulher. Por quê? Porque eles não são burros nem nada, eles queriam continuar no poder. Então eles subverteram a mulher, disseram que ela tinha que ficar lá no lugar dela, ela não poderia assumir lugares de liderança, ela não poderia atingir todo o seu potencial, muito menos saber sobre todo o seu poder e magia pessoal que nós mulheres temos. Criando assim toda uma cultura de medo e pecado em volta dessa mulher que conseguiu descobrir o que ela realmente é capaz no mundo. É muita coisa para falar aqui sobre esse assunto. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber se vocês gostam do assunto. Eu posso fazer outro vídeo só falando sobre, talvez sobre as histórias das bruxas de Salem, etc, etc. A Bruxa de Blair, que foi lançada no ano de 1999, juntamente com outros filmes que também foram muito icônicos para a época. 1999 foi um ano sensacional para o cinema, com lançamentos como Matrix, O Sexto Sentido. E também essa belezinha chamada A Bruxa de Blair, que revolucionou o jeito de fazer cinema e também marketing para cinema da época. É também, para mim pelo menos, o primeiro filme de terror que eu penso quando me lembro do tema bruxas. Se você é um fã do gênero, talvez você esteja um pouquinho cansado de ouvir falar sobre, mas fica aí que vai ter algumas coisas bem interessantes. Se esse filme conquistou uma das maiores bilheterias de filmes de terror do mundo, com certeza ele vai conquistar você também. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o motivo desse sucesso todo. Mas, se você nunca ouviu falar da Bruxa de Blair, a premissa é muito simples. 3 jovens estudantes de cinema decidem investigar uma lenda local e aterrorizante na cidade de Maryland. Chegando lá, eles descobrem alguns horrores sobre o local, começam a ser caçados, mas só anos depois a filmagem deles foi encontrada e é sobre isso o filme. A estética do filme é realmente como se fosse de um documentário amador. Então, um tempo depois, esse gênero foi chamado de Found Footage. Bruxa de Blair foi um dos precursores, juntamente com o Holocausto Canibal, que foi, na verdade, o primeiro filme a usar esse estilo. Mas o subgênero só ficou famoso com a Bruxa de Blair por causa de todo o marketing que eles fizeram em cima desse filme, além de ser o primeiro filme a usar a internet para divulgar e revelar mais detalhes sobre a filmagem, a produção e tudo mais. O diretor foi muito esperto e vendeu esse filme como se fosse uma história real, o que para a época, como a internet ainda não estava tão comum, as pessoas totalmente acreditaram na história dele e ficaram apavoradas. Um dos motivos que fez com que o público acreditasse em toda essa jogada marqueteira foi que os 3 atores tiveram que assinar uma cláusula no contrato deles, dizendo que eles teriam que sumir por um tempo, para que as pessoas realmente ficassem pensando, meu Deus, eles realmente sumiram. Inclusive, folders foram soltos na rua e na internet de desaparecido, procura-se, etc, etc. Além disso, para a produção ainda parecer mais real, a produção simplesmente largou os 3 atores, ensinou eles como manusear a câmera rapidinho, largou eles lá no meio do mato,
só com uma bússola, com poucos suprimentos e deixou eles realmente se virarem. Além disso, eles se camuflavam na floresta, faziam barulhos e ruídos, o que tornava realmente o susto dos atores reais, não era nada combinado. Inclusive os desenhos, símbolos e escritas que eles achavam nas cabanas e na floresta, eles também não sabiam que iam estar por lá. Eu acho que eu, como atriz, eu realmente ia me apavorar e ia querer sair correndo desse filme. Mas deu muito certo. Mas e aí? Será que é tudo realmente ficcional? Eu tenho uma grande inclinação em acreditar em mitos e lendas, então vamos explorar um pouquinho mais o por trás da Bruxa de Blair. A vila em que se passa a Bruxa de Blair realmente existe e é em um condado próximo a Washington, D.C., nos Estados Unidos. E tem uma lenda nesse local que diz que tinha uma senhora bruxa, vulgo uma senhora reclusa que gostava de tomar um chá. Diz que essa mulher atraía crianças para sua cabana e usava os seus sangues e corpos para fazer rituais de mágica. Então, como na época tinha a tal das caças às bruxas, ela foi expulsa e não podia nunca mais retornar ao local. Mas quando ela estava saindo, ela lançou um feitiço sobre todos os habitantes do local. E isso gerou consequências depois. A primeira suposta consequência desse feitiço foi a morte de uma menina de apenas 10 anos, que morreu afogada no lago. E aparentemente, segundo testemunhas, ela foi puxada para dentro por uma criatura bizarra. Mas as mortes não pararam por aí. Anos depois, crianças novamente começaram a sumir ali da vila, e o culpado ou acusado foi um ancião que morava ali há muito tempo. Ele tinha sequestrado 8 crianças e delas só uma sobreviveu. Quando ele foi pego, ele disse que o motivo dele estar fazendo tudo isso foi porque vozes dentro da cabeça dele mandavam ele praticar aqueles absurdos. Depois, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e ficou por isso aí mesmo, mas a lenda ainda está muito viva na cidade e ainda até hoje recebe visitantes. Eu sou uma das pessoas que quero muito ir lá conhecer. E é isso aí. Suspiria. Suspiria foi lançado no ano de 1977 e é o primeiro filme de uma trilogia que conta histórias de bruxas, conhecidas como As Três Mães. O segundo filme se chama Inferno e o terceiro filme se chama A Mãe das Lágrimas. Aqui seguimos Suzy, uma promissora dançarina de balé americana que se muda para Berlim para estudar numa prestigiosa academia. Logo chegando, ela já percebe que o clima ali não é muito amigável e coisas estranhas começam a acontecer. Mas só depois que ela perde uma amiga, ela começa realmente a investigar o que tem de tão estranho naquele lugar e descobre que o lugar é uma fachada para um coven de bruxas. Pra mim, o filme já começa perfeito. É um dos filmes mais belos esteticamente, na minha opinião. A fotografia é perfeita, o uso de luzes de neon é sensacional, é usado de uma maneira brilhante. Eu imagino que a galera sentia no cinema assistindo isso em 77. É demais pra mim, eu queria estar lá. Queria ter vivenciado essa estreia, sério. Aqui nós temos uma alegoria que mistura cores, dança, claustrofobia, medo e, é claro, uma trilha sonora de arrepiar a espinha. Eu digo que a trilha sonora desse filme, pra mim, é aquela música que você sente vontade de, sei lá, abrir os braços e sair correndo no vento, sabe? Uma coisa... um negócio, não sei explicar. Mas, além de tudo isso, o filme já começa com o quê? Com uma violência gráfica muito bem executada. 2 mortes que são, assim, aterrorizantes. E nada mais para um filme sobrenatural na época. Logo mais vocês vão entender o porquê. Depois disso, nós vamos ter mais violência no mesmo nível, só lá pro terceiro ato. Mas eu digo pra vocês que são cenas que vale a pena esperar pra ver. O uso de violência e o filme foi tão revolucionário pra época que inspiram muitos filmes até hoje. Vocês devem ter ouvido falar de O Cisne Negro. E se vocês não ouviram falar de O Demônio de Neon, vão agora pesquisar sobre ele também, porque é outro filme sensacional. E por falar em inspiração, o diretor do filme, Dario Argento, falou em entrevista que se inspirou na obra da Disney A Branca de Neve e os Sete Anões para compor todas as cores. O uso de cores primárias que ele usa na fotografia do filme foram retiradas desse filme que ele tanto adora. Além dele também ter se inspirado no expressionismo alemão, como por exemplo o filme Nosferatu, que representam cenários e iluminação fantasiosa,
além de bem dramáticas. É como se fosse mais ou menos essa premissa. Façam umas mortes bem bizarras, juntem com um roteiro muito estranho, mas deixem isso bonito. O diretor também foi um dos precursores do subgênero do terror italiano chamado giallo, que é, para explicar rapidamente, como se fosse um slasher do cinema hollywoodiano, onde temos vários estereótipos e geralmente o assassino persegue mulheres e elas podem ou não solucionar o caso no final do filme. Além de que o subgênero também faz referência às revistas Pulp, que eu já falei aqui em outro vídeo, então, por favor, Suspiria foi o primeiro filme de Dario a trazer como inspiração também o sobrenatural, junto com o giallo que ele estava tão acostumado a fazer. Mas ele não deixa completamente de fora essas características de filmes, tanto que na primeira morte vocês já conseguem perceber várias características de como os assassinos do giallo / slasher aterrorizavam suas vítimas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças do remake para o original. Eu assisti o remake há poucos dias atrás, mas eu quero muito assistir de novo, porque eu não sei, eu acho que eu sou muito apegada ao original e eu não consegui aproveitar ele como um todo. Mas já percebi que ele tem muitos acertos, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Aqui no remake, o diretor quis trazer uma experiência sensorial completa. Para isso, ele usa a dança como um objeto muito mais forte de magia. Então, as cenas em que elas estão dançando, além de terem uma consequência muito bruta, são também esteticamente perfeitas. Não tem outra palavra para se dizer senão mágicas. Aqui, o balé clássico também é substituído por uma dança moderna chamada Vogue. Essa peça vem sendo ensaiada pelas bruxas há gerações e é muito importante para o Coven. Agora, uma das diferenças que mais me incomodou ou que me trouxe um pouco de estranheza foi da personagem Suzy. Quando ela chega no primeiro filme, ela vai construindo a sua personagem aos poucos, ela se apavora com o que ela vê e depois ela tem o destino dela lá traçado, que eu não quero dar spoiler. Já aqui, a Suzy chega e parece como se ela já estivesse familiarizada com tudo aquilo de bizarro que está acontecendo na academia. Ela age até de uma maneira meio sarcástica quando ela vê alguma coisa acontecendo. Eu acho que a construção poderia ser um pouquinho mais gradativa. Uma das grandes diferenças de roteiro. No original, um dos grandes objetivos das bruxas ali do Coven é elas juntarem muito dinheiro. Elas são muito gananciosas e tudo ali gira em torno do dinheiro. No segundo, o dinheiro nem é citado. Tanto que é uma instituição, a escola de dança, e a Suzy não tem que nem pagar nada pra estar ou morar ali. Tilda Swinton, uma das minhas atrizes favoritas, e aqui em Suspiria ela desempenha não um, não dois, mas 3 papéis. Quero ver aqui embaixo quem já sabe quais são os outros 2 papéis, além da Blank, em que ela interpreta no filme. E por último, a cena final. Muito memorável o jeito com que elas não conseguem se controlar e continuam dançando loucamente por toda aquela magia, luz, música e cores que elas estão envoltas. Não tem outra explicação. É como meu coração acelerou. Foi incrível, impecável. Parabéns pro remake, que também tá agradando muita gente por aí. E sempre teremos o original para visitarmos quando quisermos. Então, bora para o último filme da lista. A Bruxa. O mais recente de todos aqui da lista e também o precursor desse subgênero que está surgindo agora no mundo do cinema, chamado de um novo terror. Que eu prevejo que daqui a uns anos esse filme vai se tornar um clássico. Porque agora, gente, ele não teve muito apelo popular não. As pessoas não gostaram muito do filme e acharam o ritmo arrastado. O filme não é arrastado, ele segue o seu próprio ritmo e nada do que tá ali pra enrolar, tá, gente? Talvez esse filme não tenha todo aquele apelo popular, além de que o diretor queria fazer uma coisa diferente, mas porque ele é aquele terror psicológico, que o medo vai se construindo aos poucos. Você não sabe de onde a ameaça está vindo, está tudo muito implícito. Então não tem susto nem nada muito bizarro acontecendo a cada segundo em tela. O filme é extremamente metafórico. Tentem analisar todos os símbolos que foram expostos pra gente ali durante o filme, desde o nome, porque não está escrito Witch da maneira como ela deveria ser feita no inglês correto, que é com W. Ela está escrita com 2 Vs, o que sugere, na minha opinião, alguma coisa que eu vou falar só no final desse vídeo.
Eggers, o diretor, é um pesquisador nato. Ele adora saber todo o background das histórias que ele está contando. Então, esse filme foi resultado de uma extensa pesquisa histórica, o que me leva a crer que é um reflexo muito fiel de como a sociedade tratava a mulher na época. Aqui vamos falar um pouquinho mais longe e vamos citar o cristianismo e a maneira com que ele, através do pecado, vai transformar tudo que ele não pode controlar em impuro. Para mim, A Bruxa é um filme opressor, desde a sua história até a fotografia. Ele é claustrofóbico, mas não no sentido de cenário, mas porque estamos todos fadados ao mesmo destino, o pecado, o inferno, e não temos como escapar disso. Aqui seguimos uma família de puritanos no ano de 1630 na Nova Inglaterra. Eles moram ali numa comunidade muito cristã e fervorosa. Porém, após serem acusados de não estarem vivendo conforme as leis do local, eles são expulsos. Eles têm que se virar, sair dali, reconstruir a vida em um pequeno bosque. Eles começam a ser aterrorizados por um mal que não tem forma e se apresenta das maneiras mais bizarras em todos os membros da família. Seria esse filme uma alegoria de Adão e Eva? Seria a criação do pecado original? Seria uma referência à culpa que todos nós humanos vivemos e já nascemos com ela, com medo de sermos jogados no mármore do inferno? Os pais dessa família se demonstram o tempo inteiro preocupados com o destino dos filhos, com o que eles fazem ou não de errado e principalmente pelo filho mais novo não ter sido batizado. O filme mostra e representa sim bruxas de verdade, mas eu acho que ele é muito mais sobre como a mulher é tratada em uma sociedade machista. Dá pra perceber isso quando a filha mais velha, a Thomasin, ela começa realmente a crescer, né? O destino de todos nós. E ela começa a ser acusada de estar seduzindo os homens da família, de estar fazendo coisas absurdas simplesmente por existir. Esse filme, então, pra mim, é um símbolo muito grande da Thomasin sendo todas as mulheres do mundo. O que faz da Bruxa ser um filme tão revolucionário? Ele é transgressor. Ele não se limita a nenhuma regra do cinema e é por isso que ele vem chamando muita atenção, principalmente nos festivais internacionais. O que é muito interessante porque o terror foi sempre um gênero muito deixado de lado nas grandes premiações. Isso faz com que cada vez mais e mais diretores que às vezes até podem ter tido vontade de fazer uma coisa diferente, mas não quiseram por medo, assim eles podem começar a ter coragem e começar a trazer cada vez mais obras mais e mais transgressoras e que incomodam e que deixam a gente com esse medo totalmente psicológico. Mas o medo mais psicológico ainda é de saber que essas coisas realmente existem e existiram na Terra. Uma das provas do que eu tô falando é ter surgido uma produtora chamada A24, que eu já considero muito especial. Ela pega e acolhe todos esses diretores e filmes diferentões que ninguém quer produzir. Então, ela produz muito bem, de forma magistral. Ela já trouxe para nós muitas obras incríveis, que eu vou deixar a fotinha aqui para vocês verem. E espero cada vez mais que ela continue incomodando aí no mundo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o final. Filme bom é aquele filme que a gente discute. Então eu já conversei muito com várias pessoas sobre esse filme. Várias delas me deram a mesma visão que tiveram sobre o final do filme, que foi, ela realmente assinou o livro do diabo lá, e agora ela é uma satanista, exatamente como a versão que o cristianismo conta pra gente sobre bruxas, o que eu não acredito que seja o que o Eggers quis passar com esse final. Eu acho que ele é muito esperto contradizendo nas metáforas que ele coloca no filme. A minha opinião é que um ato de liberdade para Thomasin e para todas as mulheres que ela representa. Depois que toda a família dela morreu e ela estava ali sozinha, perdida, ela finalmente pôde escolher o destino que ela tanto queria e que, coincidentemente, ela tinha sido acusada a vida inteira de ser antes de ser. Mas agora ela pode escolher. Esse pacto quer dizer que ela está livre, que ela finalmente pode viver a vida sem subjugamentos, sem fundamentalismo. Ela encontrou o seu lugar, porque agora ela está livre da família dela. Lembrando sobre as metáforas que eu falei no começo aqui do texto. O Eggers não colocou o nome do filme como A Bruxa. Ele colocou com 2 Vs. Para mim, isso é muito claro de que ele não associa tudo aquilo que estava acontecendo e tudo aquilo que estavam acusando a Thomasin dele realmente concordar com esse estereótipo de bruxa.
e sim uma crítica a isso. Pra mim é muito óbvio, gente, pra mim é muito óbvio. Ai, meu Deus. Porém, esse vídeo já está muito longo, talvez eu faça um próximo falando mais sobre esse filme, quando eu fizer o meu especial diretores. Então vamos continuar conversando aqui nos comentários sobre o que vocês acham dessas 3 obras que eu trouxe aqui pra vocês. E feliz Halloween! Tchau, tchau! Até a próxima!